O que significa ter vida interior? Então imagine uma cebola com várias camadas, a parte mais externa, a superfície da cebola, diz respeito à vida exterior, e o centro da cebola seria a vida interior. Uma pessoa que tem pouca vida interior, ela vai permanecer na superfície. Então essa pessoa vai gostar de falar bastante, vai focar suas energias principalmente em assuntos referentes a coisas. Então ela vai falar sobre roupas de marca, carros importados, imóveis, objetos, etc. Além disso, essa pessoa pode gostar bastante e focar as suas energias majoritariamente no que tange a outros seres humanos. Então ela vai gostar de fofocas. O que a celebridade X fez na semana passada? Quando será o show de sua banda predileta? Quais pessoas estavam envolvidas na treta que rolou no trabalho na semana passada? Então o foco vai ser em saber o que outras pessoas fizeram, vão fazer ou estão fazendo. Ou o foco vai ser nas coisas de maneira geral. Agora, quando a gente começa a desenvolver a vida interior, o nosso foco muda. Então a pessoa pode começar a se interessar por ideias. Aí vai estudar filosofia, psicologia, espiritualidade, para entender o mundo e também entender a si mesma. E se essa pessoa continuar nesse processo de autoaprofundamento, saindo da superfície e mergulhando até o centro de si, ela vai chegar na vida interior da sua própria alma. Então o foco dela não vai mais ser as coisas, outras pessoas ou até mesmo ideias de terceiros, mas vai ser aquilo que acontece dentro de sua própria cabeça. Então vida interior é falar sobre você. E didaticamente, a gente pode dizer que na nossa alma, na tua alma, na minha alma, existem 3 processos que estão rolando meio que o tempo inteiro. Processo dos pensamentos, e aqui, olha que interessante, nós temos 2 tipos de pensamentos, ou 2 modalidades. A primeira delas são os pensamentos verbais. Então sabe aquela vozinha que a gente escuta na cabeça? Aquele comentador, aquele comentarista, a gente está lá no trabalho, está conversando com alguém e de repente a vozinha diz, não faz isso, ou faz isso, ou se você fizer isso, você vai se arrepender. Então essa vozinha é um tipo de pensamento, é um pensamento verbal, beleza? Além disso, nós temos o pensamento pictográfico, o pensamento por imagem. Então tenta lembrar aí quando você estava viajando, e provavelmente isso já aconteceu com você, e do nada apareceu na sua mente a imagem de um ente querido, ou a imagem da pessoa que você gosta. Uma imaginação apareceu na sua cabeça. Então esse é outro tipo de pensamento. Atividade no pensamento engloba esses 2 tipos, pensamentos verbais e pensamentos por imagem. Além disso, nós temos os desejos. No âmbito dos desejos, nós também temos 2 modalidades. Desejos conscientes, que a gente tem ciência, que nós sabemos. Eu gosto de bolo de chocolate. Eu gosto de tomar água com gás. São desejos que eu tenho consciência. Além disso, nós temos os desejos inconscientes, ou subconscientes, ou implícitos, que são aqueles desejos que nós não temos consciência, mas que apesar disso, mesmo a gente não tendo consciência, eles têm poder para influenciar os nossos comportamentos. Então, muitas vezes, por não ter consciência de certos desejos, a gente se arrepende do que faz. Além dessas 2 atividades que estão acontecendo, estão rolando na nossa mente concomitantemente, meio que o tempo inteiro, nós temos a atividade dos sentimentos. E olha que interessante essa palavra. Para pensar. O que é sentimento? Sentir. Então, o sentimento a gente sente. Por exemplo, quando nós estamos tristes, muitas vezes nós sentimos um peso no peito e lágrimas descem pelos nossos olhos. Ou quando nós estamos alegres, nós sentimos uma vitalidade, um pulsar de energia, uma leveza corporal. Então os sentimentos, eles se manifestam no nosso corpo. E a partir de seus efeitos fisiológicos, bem como das ideias que acompanham esses sentimentos, que nós definimos, que nós nomeamos os sentimentos. Então, em resumo, essas 3 atividades, atividade do pensamento, atividade desejante e atividade dos sentimentos, compõem a nossa vida interior do ponto de vista psicológico. Por que do ponto de vista psicológico, João? Porque se a gente for pensar no aspecto da espiritualidade, nós teríamos que incluir outras coisas aqui na nossa vida interior. Mas para deixar esse vídeo
didático e simples, vamos se ater a esses 3 processos. Então, a vida interior é quando a gente se conscientiza, quando a gente começa a entender os nossos pensamentos, os nossos desejos e os nossos sentimentos. E vou ser sincero com vocês, isso não é fácil. Não é nada fácil a gente lançar a luz da nossa atenção para o nosso interior. Por que não é nada fácil? Pois a sociedade está o tempo inteiro nos levando para fora, nos tirando o foco. O foco fica nas coisas, o foco fica nas pessoas e pouco foco sobra para o nosso interior, para o nosso jardim secreto, para a nossa alma. Diante disso, eu gostaria de terminar esse vídeo com a seguinte pergunta: por que será que a sociedade fomenta pouco a vida interior? E pelo contrário, por que será que a sociedade está sempre nos estimulando a sair de nós mesmos, a sair do foco da nossa vida interior? O que você acha? Responde aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia, beleza? Até mais!